Invocando a presença de Deus, dou por aberta esta sessão do Tribunal Pleno, edital de citação e intimação número 14, 2023. Nesse dia 7 de dezembro, uma quinta-feira, chuvosa, com tempestade, mas que agora já passou, graças a Deus. Recentemente aí tivemos grandes chuvas, com muitos estados aí passando por grandes intempéries, grandes dificuldades, E muitas ações foram feitas, inclusive muitos dos senhores aqui também participaram de várias ações aí, ajudando essas pessoas que tiveram suas casas tomadas pela água, Então, aqui também fica o nosso sempre apreço a essas famílias que tiveram essa calamidade tomada em suas casas. Feito isso também, agradeço aqui meu vice-presidente, Dr. Jefferson, também agradeço aqui a doutora Gisele, que se encontra presencialmente, o doutor Fernando Zétola, que está no automóvel vindo para cá, ou seja, ele provavelmente vai fazer de maneira híbrida, novamente, iniciando de um jeito e terminando de outro, mostra o esforço e o apreço aí do doutor Fernando, doutor Arthur também, que não pode estar presente aqui, até porque ele é do nosso querido interior, Maringá, doutor Arthur de Maringá, nosso relator, então faz virtualmente, mas no dia temos certeza que estará presente conosco aqui em uma das sessões, doutor Arthur. Agradecendo também ao parquê, a pessoa do doutor Denis, qual sempre tem muito apreço e consideração, um procurador dirigente, a nossa querida secretária, e aqui, então, presente também o doutor Rafael, e esqueci, doutor Ferraz, senhor Ferraz aqui, representando para tudo, também presencialmente. Então, cumprimentando a todos os presentes, informo que temos um processo em pauta, tendo em vista que ele já foi adiado, É o recurso 26/2023, autos 303/2023, em que o relator é o Dr. Mussi, mas o Dr. Mussi está numa busca e apreensão em Ponta Grossa, e ele não pode ser presente, então faço questão que conste em ato sua justificativa, com os demais, o Dr. Pasolini também, estava com uma reunião de trabalho, e mais o William e Borba também, que apresentaram justificativa, conforme os senhores observaram. Então, dessa maneira, avoco os autos para que, tendo visto que não foi de última hora, não foi judicial para nenhum dos auditores, e então, dessa vez, diante do sorteio, fica para mim. E, diante disso também, passo agora a presidência ao Dr. Jefferson, que assim preside, e agora, tendo sido empossado como presidente ad hoc, peço a palavra para cumprir o relatório desses autos, senhor presidente. Senhor, agora, nesse momento, vice-presidente, relator, lhe passo a palavra para proferir o relatório. Agradeço, nobre presidente. Pois bem, trata-se de recurso do Paraná Clube referente à decisão da primeira comissão disciplinar, em que o Paraná Clube foi denunciado exatamente pelo fato de que o árbitro fala, fui informado que ao chegar ao local da partida por volta das 17 horas, a delegação da equipe do FAC Cleveland se dirigiu até o vestiário, número 2, do qual a diretoria do Paraná Clube Futsal reservou entrar no vestiário, e aí membros da torcida do mandante, até eles colocam 2 mandantes, mas é do mandante, soltaram bombas na janela, onde quebrou uma delas, e cronometrista do jogo, a senhora Susan Kelly, foi até o vestiário 2 para constatar que houve, momento que teve mais uma bomba, mas não atingiu ela. Relatou também que os jogadores da comissão técnica visitante se retiraram do vestiário e foram transferidos para o vestiário número 3, onde não houveram mais intercorrências, ou seja, 2 horas e meia antes do jogo. Isso. Perfeito. Aí,
O Paraná Clube foi devidamente intimado. Muitos aqui foi feito online, aqui todos acho que os auditores estavam online, e o Paraná Clube apresentou defesa à época à denúncia. Tendo em vista que a gente está tratando só do 213, certo? Perfeito? Né? Todos os outros acontecidos, não tem nada a relatar aqui mais, para que o relatório fique enxuto. No 9 de setembro de 2023, o Paraná Clube realizou a partida, figurando como mandante. Ele transcreve aqui, e aí ele destaca que não deveria ser julgado e condenado por essa comissão, mas exatamente por se tratar de associação em terceiro, do questões de 213, tendo em vista que todas as determinações legais e regulamentares para a realização da partida foi executada, inclusive que eles ofertaram outro vestiário para a equipe, que não houve mais nenhuma intercorrência durante o jogo. De maneira resumida, eu tenho certeza que o doutor Rafael irá abrilhantar o seu discurso. Também tenho certeza que a Procuradoria irá tentar manter aqui o apenamento, que já chegou lá. E daí, nesse tocante, então, como que eles apenaram? O Paraná Clube não se fez presente e a Procuradoria também não pediu acordo. Então, trata-se apenas da ata, o extrato, que é então, denunciado Paraná Clube, por unanimidade de votos, foi condenado ao valor de R$1.000 e, por maioria de votos, condenado a pena de 3 anos de campo com observação de realizar no jogo, no mínimo 100 km distante da sede da IPD, em concreto, pela infração 213. Aí os demais denunciados não ocorreram recurso, porque trata-se do Cleveland, certo? Tudo que então, para resumo do relatório, também não se faz. Entrou, então, com recurso o Paraná Clube, foi informa, foi recebido o recurso por tempestivo e recolhido os emolumentos, foi designado o auditor relator Marcelo Mussi, em que na outra estava mais o Paraná Clube pediu o adiamento, que agora o Marcelo Mussi se encontra, por isso esse relator ad hoc. Pediu efeito suspensivo, que também foi concedido. Recorre informando que o Paraná Clube é um clube com poucos recursos financeiros, que requer a redução da multa, requer também a redução da pena, ou não apenamento, né, tendo em vista que é importante ressaltar que o recorrente não é residência na tipificação no qual foi denunciado e julgado, ou seja, ele não tem antecedente do 213. O atenuante de questão não foi considerado durante o julgamento do tribunal, que solicitou que atenuaria a pena, tendo em vista a condição do decorrente. Isso aqui foi determinado, que já foi. Tenho certeza aqui que vai ser melhor explicado pelo nobre recorrente, na pessoa do doutor Rafael, que havia policiamento, que foi solicitado também policiamento ao poder público competente, que ali compareceu. Daí pede pela razoabilidade punitiva, informa que é muito a 3 partidas, pede pelo menos a redução, aí que seja demitido, que seja concedido efeito regulativo suspensivo, que seja reformado o acordo da integralidade para absolvição, ou caso contrário, redução da multa e redução do número de partidas. O recolhimento. Aí vem a manifestação da outra Procuradoria, também tempestiva, que informa que solicita que as explosões ocorreram em 2 momentos distintos,
que não deve vingar exatamente porque aí perdendo por incidência específica, que ele não deve vingar. E no mérito também, aí fala que é uma reincidência específica, ele transmite aqui, deixa eu ver, em 8/8/2023, a segunda comissão, apenamento de R$213.500, mas sem perda de mando, só R$500 em concreto. Esse está na Procuradoria. E pleiteia, em suma, pelo não provimento do recurso, com a manutenção das penas do jeito que imposto na pessoa do Ricardo Jacob, vice-procurador-geral, pedindo que seja mantido o apenamento conforme exposado já pela primeira comissão disciplinar. É o que continha no relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Não havendo discussão em relatório, passo a palavra para o doutor defensor, doutor Rafael Gali. Boa noite a todos. Inicialmente, cumprimento todos os nobres auditores desta egregia comissão, cumprimento o membro da Procuradoria e, aproveitando o cumprimento, gostaria de fazer um apontamento que sempre faço lá no TJD de Futebol de Campo, onde estou ao lado da Procuradoria, né? Em que pese existam divergências, embates e debates, principalmente em casos como esse, em que as posições da Procuradoria e da Defesa são tão antagônicas, né? As diferenças estão sempre no campo das ideias, jamais no campo pessoal. Deixo meus respeitos à Procuradoria, à tese da Procuradoria, à denúncia. Então, em que pese possamos ali fazer alguns apontamentos em relação à denúncia, à Procuradoria, o debate está sempre no campo das ideias. Pois bem, senhores auditores, veja, nem se trata assim de um caso de tão elevada complexidade. É um fato que ensejou a denúncia pelo artigo 213 do CBJD e que acabou resultando em uma punição que a defesa vem fazer a defesa no sentido de que se trata de uma punição, de certa forma, até exagerada. E eu explico o porquê. Mas antes de adentrar ao mérito da questão, faço dois apontamentos, excelência. O primeiro deles é que a denunciada, a recorrente, não tem qualquer reincidência específica, tá? Então, pede para que, caso não venha a ser absolvido por este pleno, que seja aplicada lá a atenuante do artigo 180, inciso 5 do CBJD, justamente por inexistir qualquer reincidência específica. Outro ponto que me chamou bastante a atenção, senhores auditores, é que a denúncia não traz o pedido de aplicação do parágrafo 1º do artigo 213. Então, o procurador que fez a denúncia pediu a aplicação das penas previstas no artigo 213, não fez qualquer menção ao parágrafo 1º, tá? E quando nós nos referimos ao parágrafo 1º, eu faço questão de destacar justamente porque o artigo 79 do CBJD, que descreve o que deve conter na denúncia, ele diz que lá no seu inciso 3º, que deve conter na denúncia o dispositivo supostamente infringido. Não há menção ao parágrafo 1º do artigo 213 na denúncia. Poderia o procurador que participou da sessão ter retificado os termos da denúncia, corrigido os termos da denúncia, conforme previsão do próprio parágrafo único do artigo 79. Mas assim não o fez. O procurador da sessão não pediu também a aplicação do parágrafo único do artigo 213 do CBJD, não havendo, portanto, qualquer pedido da Procuradoria para que fosse aplicada a pena relativa à perda de mando de campo. Talvez porque a própria Procuradoria, quando analisou a denúncia, quando analisou os fatos, entendeu que não estavam presentes naqueles fatos
o que consta descrito no parágrafo 1º. E aí do artigo 213. E aí eu começo a adentrar ao mérito da questão. Quais foram os fatos, senhores auditores? Que horas isso aconteceu? Foram fatos de elevada gravidade? Quais foram as consequências desse fato? Quais foram as consequências desses fatos para o andamento do evento desportivo? Vejam, excelências, a própria súmula descreve que o árbitro foi informado que 2 horas antes da realização da partida ocorreu um evento em que a equipe visitante foi até o vestiário e a torcida do clube mandante teria jogado bomba. Vejam, 2 horas antes do início da partida. O que aconteceu após isso? Os membros da equipe mandante que se encontravam naquele local foram avisados sobre o ocorrido, tomaram todas as medidas cabíveis, chamaram a polícia militar foi até o local, os membros da equipe mandante tiraram a equipe visitante daquele vestiário, colocaram em outro vestiário, ligaram para os seguranças para aumentar a segurança do ginásio naquela ocasião, mas a hora que a polícia militar chegou, não havia mais ninguém do lado de fora. E aí está o motivo pelo qual não existe boletim de ocorrência. A polícia militar não quis fazer o boletim de ocorrência porque não havia mais ninguém no local quando a polícia militar chegou. Então foi um evento ali, na chegada da equipe visitante, que resultou nesses fatos narrados na súmula da partida, mas que não foi de elevada gravidade a ponto de causar qualquer prejuízo ao andamento do evento esportivo. Foi um fato que ocorreu 2 horas antes do início da partida. Os seguranças, haviam seguranças lá, mas não estavam todos os seguranças ainda, porque, repito, isso aconteceu 2 horas antes do início da partida. Quem trabalha com evento esportivo, quem trabalha por exemplo, com jogos de futsal, vocês trabalham há muito tempo, vocês sabem que na maioria das vezes os seguranças chegam 1h30, 1 hora antes do início da partida. O denunciado não deixou de tomar qualquer providência capaz de prevenir e reprimir desordem na sua praça desportiva. Muito pelo contrário, a denunciada tomou todas as medidas que lhe cabiam. A denunciada contratou os seguranças, a denunciada oficiou a polícia militar, a denunciada manda jogos em local autorizado pela federação, pelo corpo de bombeiros. Se não fosse autorizada, obviamente, assim não seria, não haveriam jogos naquele local. Então, quando nós falamos na aplicação do artigo 213 do CBJD, nós precisamos trazer à luz quais fatos? A responsabilidade do denunciado em relação às providências que não foram tomadas para prevenir ou reprimir. Quais providências não foram tomadas? O que a denunciada deixou de fazer? Isso não foi apontado na denúncia, isso não foi apontado pelo procurador da seção. Então, excelências, em primeiro lugar, quando trazemos a fundamentação no sentido de que não existe nem pedido da aplicação do parágrafo 1º do artigo 213, o que se busca é que afaste-se a pena de perda de mando de campo. Eu não quero aqui adentrar as consequências da perda de mando de campo, isso está escrito no recurso. Eu quero que vossas excelências analisem a decisão da segunda comissão sob o ponto de vista técnico. Qual é o ponto de vista técnico? Quando a denunciada deixou de tomar providências capazes de prevenir ou reprimir. Não existe essa informação nos autos. A denunciada tomou todas as medidas que lhe cabiam. Não havia nada que poderia ter sido feito para prevenir aquilo que aconteceu no momento em que aconteceu. Por quê? Porque ocorreu 2 horas antes da partida. Outro fato interessante que, inclusive, consta na súmula. A partida, o evento esportivo, após esse fato isolado, ocorreu normalmente. Não teve qualquer prejuízo ao andamento da partida. Ocorreram expulsões diretas de atletas do adversário da equipe mandante, expulsões diretas de atletas da equipe visitante.
e nem assim houve qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de evento que prejudicasse o andamento daquela partida. Então, senhores auditores, até de forma bem objetiva, não estou aqui para ensinar direito esportivo para ninguém, todos vocês já estão cansados de julgar processos, especialmente em relação ao artigo 213, que é relativamente recorrente. O que se pede, excelências, em um primeiro lugar, é a absolvição da denunciada, porque não deixou de tomar qualquer providência para prevenir o evento que, infelizmente, acabou ocorrendo. Em segundo lugar, a redução da pena, tanto a pecuniária quanto a de perda de mando de campo, fazendo-se, claro, a observação de que nem a Procuradoria pediu a aplicação do parágrafo 1º, e não sendo o caso, para que se reduza apenas o número de partidas em que a denunciada perderia mando de campo em razão de eventual punição, que não é o que se espera, até pelo que prevê o artigo 182A do próprio CBJD, que fala em razoabilidade. Então, é necessária a razoabilidade no apenamento de equipes eventualmente denunciadas por supostos atos ilícitos esportivos. Senhores auditores, eu agradeço a palavra, peço desculpas se de alguma forma me estendi, e devolvo a palavra ao presidente. Boa tarde, senhor Rafael. Parabenizo o doutor procurador pela brilhante sustentação. Passo a palavra à Procuradoria na pessoa do doutor Denis. Obrigado, senhor presidente do exercício de projetos, também agora relator do processo de técnicos de proteção, sério, doutor Arthur, principalmente, cumprimento aqui também o nobre defensor, dessa vez defensor, mas no campo subencontrado do procurador, sempre com muito respeito, cordialidade, com muito talento as manifestações do doutor Rafael. Cumprimento também o jornalista Luiz Ferraz, que também sempre faz uma cobertura brilhante do Paraná Clube, no campo, no futsal. E agora passando também, cumprimentando a doutora Ana, nossa nova secretária, e agora sim trazendo aqui o caso. Em que pede aqui o enorme respeito pelo Paraná Clube, futsal, pelo nobre defensor também, que sustentou de forma brilhante, a Procuradoria, que ela não tem como concordar, pelo menos não integralmente, com o recurso. Por que, excelências? Em primeiro lugar, embora no recurso a defesa disse, o recorrente disse que não é reincidente específico, a Procuradoria entende que o artigo impedido é o 213. Não importa se seria o inciso 1, o inciso 2, o inciso 3. Não importa se é o parágrafo 1º. O artigo é o 213. E no 213, a equipe do Paraná já foi penalizada 3 vezes esse ano. Então, ela possui sim a reincidência específica no 213. Possui também reincidência não específica, então 291. Além disso, excelências, fora do objetivo da defesa, não há nos autos qualquer documento que comprove as teses do recorrente. Não há um documento demonstrando que havia o policiamento, ou que o policiamento foi contratado, não há um documento quanto à segurança. A partida estava programada para 18h30, o fato mencionado pela equipe de arbitragem para 17 horas, quando já havia ali a equipe visitante, já havia a equipe de arbitragem. Então, caberia a equipe, sim, realizar todos os esforços preventivos para que não ocorresse tal fato, que poderia ser de maior gravidade. No caso concreto, eu até entendo que não teve uma gravidade maior, porque não atingiu ninguém, mas teve sim uma gravidade que poderia ter causado, além do dano material, mas o dano material é o próprio público que é o mandante que acaba arcando, que é os vidros quebrados, mas poderia ter atingido o atleta. E, embora no primeiro momento o árbitro relata que ele foi informado pela equipe visitante, ato contínuo, um membro da equipe de arbitragem comparece no vestiário e também tem o episódio da bomba, da segunda bomba. Então, naquele momento, a equipe da arbitragem ela presenciou o fato. O primeiro fato, ela apenas verificou a consequência, quando foi alertada pelo jogador da equipe visitante. O segundo fato, que seria a segunda bomba, a equipe da arbitragem presenciou através de um dos seus representantes. Então, com a devida vênia, aqui novamente, ao defensor, mas houve sim uma falha na prevenção. De que forma deveria ter feito essa prevenção? Aí cabe ao clube.
cabe ao clube garantir que tal fato não ocorra, seja colocando segurança do lado de fora, se o ginásio permite, pela distância, que seja arremessado do lado de fora e quebre dentro do vestiário, seja colocando, então, segurança lá do lado de fora, seja de alguma outra medida que sim previna isso. E a repressão também falhou, o reprimir também falhou. Não houve qualquer conduta comprovada nos autos que demonstrasse que houve a repressão nesse sentido. O que houve foi, posteriormente, sim, aí uma cautela da equipe, merece, nesse sentido, merece reconhecimento, e que realocou a equipe visitante com outro vestiário, e aí sim o jogo não ocorreu mais nenhuma normalidade. Todavia, os primeiros fatos ocorreram. Então, encerram sim a penalização, e aqui trazendo o que foi objeto aqui até da sustentação oral do nobre defensor, a denúncia, na página 4 do processo, quando ela traz o primeiro fato, que é justamente o fato que estamos analisando, o procurador, ele pede condenação do artigo 213, inciso 1 do CJD, e ele registra o parágrafo primeiro, inclusive, colocando como destaque, quando a desordem, invasão, for elevada à gravidade, a entidade prática poderá ser punida. Ou seja, o procurador ele não pega especificamente, mas ele coloca no corpo da denúncia, sim. E aí cabe aos auditores, penalizar nesse sentido ou não. O procurador ele fez o papel dele de registrar ele uma elevada gravidade. Tanto é que ele coloca o parágrafo. Se o procurador entendesse, não seria, mesmo que ele não colocasse, não tornaria nula aqui a decisão, mas se ele entendesse que não seria caso de elevada gravidade, aí poderia, sim, não consignar na petição, na peça de denúncia, o parágrafo primeiro. O que não foi o caso, contou expressamente a evidenciar a gravidade. Trazemos ainda, reforçando a questão da reincidência no artigo 213, de forma que já foi punido com R$200. As outras punições aqui, peço um segundo para confirmar, R$200 por 213, R$500 por 213, em 8 de agosto, que seria mais recente. Uma punição de R$1.000, ela está suficiente, ela é razoável, ela é proporcional aos fatos. Trazendo agora a perda de mando. Infelizmente, nesse caso, eu tenho um posicionamento particular, e pelos julgamentos anteriores, o nome da auditoria aqui também pensa na mesma linha, que a perda de mando com distância de 100 km, ela não é tão eficaz, porque a torcida, que às vezes causa tumulto, ela acaba comparecendo, 100 km é uma distância perto, distância próxima. O que seria mais adequado para o olhos da categoria seria o jogo sem torcida. No entanto, o artigo 12, o regulamento específico dessa competição da Série Bronze, ele diz, em conformidade com o artigo 175, parágrafo 2º do CBJD, o clube que for apenado com a perda de mando do jogo terá que jogar sua partida como mandante em ginásio da cidade com distância superior a 100 km da sede do clube infrator. E continua com outras situações, mas ele determina, esse artigo 12, que seja com 100 km. E aí o artigo 175, parágrafo 2º do CBJD, ele não permite dúvidas quanto à sua interpretação, porque ele diz o seguinte: a forma de cumprimento da pena da perda de mando de campo imposta pela Justiça Desportiva é de competência e responsabilidade exclusivas da entidade organizadora de competição, torneio equivalente, devendo constar prévia e obrigatoriamente no regulamento. Ou seja, se consta no regulamento, conforme determina o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o regulamento, em seu artigo 12, determina que seja 100 km, nós não podemos, e aí eu digo um rigor mesmo, que eu entendo que o mais adequado, até mesmo para não penalizar o clube de forma grave, seria o ginásio com sem torcida. Mas o artigo não permite isso. E aí cabe a quem? Cabe aos clubes, no momento do arbitral, previamente, em conversa com a Federação Paranaense de Futebol de Salão, adequar esse dispositivo, para que aí sim o tribunal, estando no artigo retirando esse dispositivo, ou estando aberto a outras possibilidades, no caso do Tribunal de Justiça Desportiva do Futsal, possa aplicar uma pena que eu entendo que seria mais adequada, que seria a partida sem a presença do público. No entanto, infelizmente, tenho que me ater aqui ao que determina o artigo 175, parágrafo 2º, e o que está disposto no artigo 12, pelo que, aí nesse sentido, acolhendo parcialmente os argumentos do nobre defensor que sustentou, e também do nobre defensor que fez o recurso,
Entendo que a pena de 3 jogos, pelos fatos aqui caracterizados, realmente se mostra excessiva. Nesse sentido, a Procuradoria entende que uma partida seria suficiente, cumprido o requisito dos 5 quilômetros. E repito aqui que seria uma obrigação pelo que o próprio Código determina e o próprio artigo do outro regulamento determina. Então, excelência, agradecendo aqui pela atenção, pela oportunidade de sustentar. A Procuradoria, em suma, postula a manutenção da decisão quanto à penalidade de R$ 1.000, em razão de atos de incidentes específicos, e a aplicação com a redução da penalidade para apenas uma partida de 100 pontos de distância. É a manifestação, senhor presidente, agradeço. Doutor Denis, mais uma vez, e igualmente, a brilhante sustentação da defesa, quero parabenizá-lo, sempre pela brilhante sustentação e pelo raciocínio justo, né, e adequado a cada caso que Vossa Excelência vem representar esse tribunal. Não havendo nenhuma prova a ser exibida, passo a palavra ao doutor relator para proferir o voto. Agradeço, senhor presidente. Mais uma vez, agradecendo todas as manifestações que me antecederam, e com brilhantismo e com galhardia defenderam cada um o seu posicionamento. Eu não vou concordar com nenhum dos dois de alguma parte, né? Isso é de praxe e é inócuo ao nosso serviço, à nossa atividade, à nossa responsabilidade, ao nosso prumo jurídico, porque todos sabemos aqui que o doutor Denis, no parquê, ele está aqui de maneira voluntária, é gratuito. Eu, como relator atualmente, o nobre presidente, o nobre relator, doutor Arthur, está lá, doutor Neto, doutor Gisele, nada recebe. Nada recebe. Nós estamos aqui por amor ao desporto, né? Então, entenda, né? Tanto o próprio Guardador já sabe disso, mas também o doutor Rafael, que é tu, então, né, como procurador? Então ele sabe muito bem. Então, sabe muito bem que nós estamos no amor ao desporto, né, doutor Rafael? E assim permanecemos. Então, isso é uma discussão que ocorre muito, adentrando já a preliminar avançada, a arguida, de que não haveria ali o parágrafo primeiro. Isso é uma discussão que, sinceramente, os senhores sabem, né, desde 2003, labutando na justiça esportiva, isso é uma discussão que vem antes de vocês ingressarem na justiça esportiva. Se tem ou não um dispositivo, qual que é o meu entendimento? Né? Ele não inclina a denúncia, tendo visto que está nos 203. E ali você percebe o parágrafo, né, com destaque e tudo mais. Por mais que seja uma discussão que talvez os extremos legalistas ao extremo podem sim não considerar. E a gente sabe que tem essas várias vertentes, inclusive lá, doutor Rafael, né? Mas lá também temos vertentes que atuam com isso, mas vão lá e fazem transação em 213. Então, assim, né, cada um na sua cota parte, cada um respeitando o seu tribunal. Mas, então, eu entendo que não inclina a denúncia e ela vem bem posta. Certo? Inclusive com o parágrafo primeiro. Né? E aí a gente vem, né, o apenamento com valor e o apenamento com partido. A Procuradoria aqui já se manifesta que, por 3 partidas, talvez tenha sido muito e ela pode ser desclassificada para um mantendo os R$ 1.000. Vou um pouco além. Esta é a verdade trazida, porque foi exatamente 1h30 antes, né, do jogo, e ocorreu sim uma desordem nessa praça. Essa desordem foi grave, foi leve, ela trouxe prejuízo para o andamento da partida? Não trouxe prejuízo. Então, a segunda parte do parágrafo primeiro já não existe. Causar prejuízo no andamento do evento esportivo, essa não existe. Mas ela foi de elevada gravidade? Ela foi de gravidade. Mas foi de extrema não foi, mas foi de gravidade.
Como que a gente apena? Se a gente apenar só com R$1.000, ou R$100, ou R$200, ou R$10.000, a torcida em si não vai sentir. E quem ocasionou isso não foi o Paraná Clube que não fez. Então, você precisa, e eu sei que o Paraná Clube fica triste, mas o apenamento em partida precisa existir. E vou mais. Se eu absolvesse, eu não estaria fazendo justiça. Se eu absolvesse, eu não estaria fazendo justiça, exatamente porque o Paraná, ele precisa entender que ele precisa noticiar que o Paraná Clube está nas balas do tribunal por causa de sua torcida, e aqui está muito bem claro, dentro da arbitragem, que foi a torcida organizada. Então, eu só apenar o Paraná Clube, como foi por maioria, e vocês veem muito bem, que foi o doutor Haroldo que apenou, entendeu que não deveria ser apenado, né? Você viu que foi por unanimidade de R$1.000 e por maioria no apenamento em partidas. O doutor Haroldo achava que não precisava ser apenado mesmo, tá? Eu entendo que deveria. E explico exatamente por isso. Então, vou em totem com a procuradoria na perda de mando, mas não posso me furtar de jogar 5 quilômetros no regulamento, e isso eu falo como que vai ser feito. Nos meus termos, então, do apenamento por partida, nos termos do regulamento, ou como a federação determinar. Porque a federação pode alterar, né, nesse meio tempo. Então, eu não vou determinar 100 metros, vou determinar conforme o regulamento, ou como a federação determinar. E aí vai a conversa do Paraná Clube, vai um ofício, vai ver como que eles vão tratar a federação. Porque é a entidade mantenedora da competição, né? Organizadora da competição que vai se determinar. Se vai ser portão fechado, se vai ser 5 quilômetros, vai ser a federação. Já então, se eu havia dúvida de que, porque o Paraná tomou as atitudes ali que podia, ela talvez falhou nesse começo, que foi colocar alguém aí perto do vestiário ou alguma coisa pelo lado de fora, que sirva de lição, né? E é por isso que eu estou reduzindo a pena de multa, porque se eu estou aplicando a perda de mando, que é efetiva e que deve ser noticiado, o Paraná Clube não pode se furtar, e temos aqui um representante do Paraná Clube, de furtar e de explicar o porquê que está penando, né? Temos aqui um setorista, então, que explica o porquê do apenamento. Porque na denúncia está bem claro, foi a torcida organizada. Então, que coloque lá que toda atitude de torcida, sendo torcida organizada, seja torcedor simples, ela prejudica o clube como um todo. Então, precisa sim haver essa resposta do tribunal a essa atitude, mas não com 3 partidas. Aí você vai dizer, a primeira comissão lá com 3 partidas, não, ela não foi ruim, porque o suplesamento de pena, o Denis pode entender de um jeito, o Fernando de outro, eu de outro, porque não podia ter sido absolvido. Então, não tenho como maus olhos, acho que eles fizeram o trabalho da comissão, só temos que modular essa pena. Então, recebo do recurso, senhor presidente, para no mérito dar provimento parcial, reduzindo de 3 para 1 partida, conforme exatamente solicitado até manifestada pela Procuradoria, mas não a 5 quilômetros, mas sim vou colocar lá os termos do regulamento ou como a federação assim determinar. Até porque, dessa maneira, eu estou atendendo 5 CBJD em totem. E quanto à redução, aí a redução de R$1.000 para R$500, poderia ser 300, poderia ser até 100, não haveria esse impacto. Mas, como a última, de 213, já ocorreu, eu estou reduzindo de R$100 para R$500, até para que também não fique ao léu, porque R$100 pode dizer, nossa, né? Então, de 1.000 para R$500, né? De 1.000 para 100, acho que também seria, talvez, um descompasso com a comissão. Então, eu estou reduzindo de R$1.000 para R$500. É como voto, senhor presidente. Então, conheço do recurso numérico do provimento parcial. Também, igualmente, na visão do ator, sobre voto. E pergunto se há voto divergente. Havendo voto divergente, começo a colheita de votos. Quem abriu a divergência? Na verdade, não é uma divergência, presidente. Boa noite a todos. Eu voto como relator, porém,
eu acredito que, independente se o jogo seja aqui, seja 100 quilômetros, a 1.000, eu acho que ele deve ser com portões fechados. Então, a doutora Gisele vota por uma partida. Uma partida, os R$500 com portões fechados. Ah, então tá, Porque divide só no cumprimento. Divide o cumprimento, porque eu acho que a torcida, para aprender, tem que ser penalizada. E só os 100 quilômetros não vai, e nada mais vai penalizar ela do que os portões fechados. Ela não poder assistir, não poder estar lá junto com o seu time torcendo por ele. Eu acho que isso penaliza mais. É como vota. É como vota. Doutor Zétola? A única coisa que eu vou divergir do relator é a redução da multa. Eu mantenho a multa de 1.000. Só isso. Única divergência. Valor da multa. Doutor Arthur de Almeida? Boa noite. Boa noite a todos. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Quem mais temos lá? Mais ninguém? Então, voto. Acho que você pega anotar depois, qualquer coisa. Bem, nobres pares. Eu vou ter que divergir do meu nobre relator. Não vou divergir em toque, vou acompanhá-lo na partida. Vou acompanhar a Procuradoria no que tange ao jogo ser disputado a 100 quilômetros de distância e justifico o porquê. Exatamente pelo estrito cumprimento do que diz a raiz da lei. Né? Não posso acompanhar a doutora Gisele em virtude, então, embora concorde com a doutora, que deveriam ser portões fechados, mas eu acho que nós estamos inovando. Né? Nós temos o artigo 175 e temos o artigo 12 do regulamento, que determina, ele é positivado, não abre a brecha para que nós venhamos inovar e fazer alguma alteração. Igualmente, relator, não consigo acompanhá-lo na questão da determinação da federação, porque nós vamos causar um problema. A federação o que vai surgir é o seguinte: qualquer situação de inovação, qualquer discussão, vamos movimentar a federação para fazer uma alteração no regulamento da competição. Porque alterar o regulamento da competição no meio, é aquele negócio, mudar a regra do jogo no meio do jogo. Né? Aí nós teríamos que ter um período de vacácio, tá, para poder fazer essa alteração. Então, única e exclusivamente nesse sentido é que eu não gostaria de passar para a federação. Tá? Eu acho que esse tribunal aqui ele tem, sim, o poder de decisão, né? E mantenho, no que tange ao cumprimento da partida a 100 quilômetros de distância, em conformidade com o parecer da outra procuradoria. Quanto à multa, acompanhe nos R$500. Tá? É como voto. Bom, dessa forma, agora, desse imbróglio todo, ficou, por maioria de votos, determinada a pena de uma partida a ser cumprida pelo Paraná Clube, a multa reduzida para R$500 e, por maioria de votos, e aí agora aqui nós ficamos num impasse, nos termos de regulamento, a partida a 100 quilômetros. A partida será realizada a distância de 100 quilômetros. Eu não divergi. Ele não divergiu? Você não divergiu? Não, fico no centro do regulamento. E o doutor Arthur te acompanhou. Me acompanhou. Então, venceu o voto do relator, né? Determinando que o jogo seja cumprido nos termos do regulamento ou em conformidade com determinação da federação. Vamos lá. Este é o julgamento e o resultado final. Dessa forma, aproveito e retorno a palavra, né? E retorno empossando novamente do
doutor Peterson Moroso como presidente. Agradeço ao doutor Francisco. É o doutor Jefferson Francisco Grabowski, brilhante presidência, mas está preparado já para assumir as vacâncias. Eu agradeço a todos, vou me retirar. Uma boa noite. Perfeito. O resultado já vem tomado, mas o que acontece quando me debrucei e pensei nisso? Que quando a gente pega e coloca isso, o resultado já está tomado. Com a federação determinar um ano, nós estamos jogando, na verdade, forçando eles a talvez a reanalisar o regulamento, talvez colocar o portão fechado, tá? Então foi só nesse sentido. Mas sim, se eles não podem, talvez atuar contra, e vai depender aí das conversas com o Paranapup, ou se as equipes ali determinarem alguma coisa no regulamento nesse sentido, perfeito? Então, assim, é uma maneira de você forçar, talvez, a reeducação até do regulamento, né? Pelo menos uma visão. Se quiserem manter, mantenham os 100 quilômetros. Os clubes vão decidir, não é verdade? Eu acho que é melhor. Encerrou a gravação? Ainda não. Então, agradecendo a presença de todos, dou por encerrada essa sessão e se nós não nos vermos mais, Feliz Natal, um próspero ano novo a todos os presentes e aos seus familiares. A todo mundo. Boa noite.